Então, pessoal, vamos começar? Acho que já deu, 8h10. Eu conversei com o Oscar. Fazer assim, a gente vai... vou fazer aqui uma breve, né, introdução de onde estamos, onde chegamos, e já começar com pergunta para o Oscar, e aí ele se vira aí, né? Primeiro queria, então, agradecer, Oscar, tua presença aqui, né? Os caras tá de mudança, vai fazer um pós-doc fora, mas assim, 2 dias antes ele topou estar aqui com a gente, então muito contente, Oscar, te receber aqui. Deixa eu falar do Oscar. Então, o Oscar, ele é escritor, tradutor, pesquisador na literatura de horror, né? Com doutorado na FEFELESH, USP. Ele é autor do romance Billy Negra, das coletâneas Horror Adentro, O Breu Povoado e da novela Claro Escuro, que recebeu um prêmio, Odisseia, de Literatura Fantástica, de melhor narrativa, em 2022. Também é organizador da Tenebra, né, Narrativas Brasileiras de Horror, pela editora Fósforo, colunista da revista Galileu. Então, cara, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigado, o Né? prazer é todo meu. João, está aqui com vocês, estou à disposição. Legal. Então, assim, como que a gente chegou aqui? Né, gente? Queria só dar um contexto para a gente começar, então, essa conversa. Na pesquisa sobre o seminário sobre a carta roubada, geralmente a gente tem uma perspectiva que vai mais assim, o que extraio aqui do conceito analítico do Lacan, né, e existem campos que ficam de fora. Um deles é o campo da literatura, então, o que o Lacan está trazendo aí com relação à literatura, e não só a literatura, né, o que é a produção de um texto e o que, numa psicanálise, se escreve e o que se lê. Acho que isso é primordial para a nossa conversa. Isso costuma ficar um pouco lateral se a gente não vai no campo da literatura e, por outro lado, uma pesquisa no campo que também fica um tanto lateral dos modelos e grafos que o Lacan escreve ali, né? Então, a gente fica assim se perguntando para que serve esse trem aqui, né? Qual que é a função disso? Bem, acho que esses foram os dois campos que a gente avançou durante o semestre, né? E, com relação ao Paul, a gente fez uma primeira incursão, semestre passado, que foi assim, tentando responder por que o Lacan escolhe o Paul. Né? Isso, ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, qual é a função do Paul ali. Né? E a gente, bem, respondeu. Por um lado, tinha uma questão aí, tem uma questão institucional. O Paul havia sido trabalhado por uma adversária do Lacan, a Marie Bonaparte, né? Então, o Lacan estava marcando uma posição. O Lacan vai buscar fazer na carta roubada, né? Nesse seminário, ele vai buscar apresentar um outro molde de leitura, né? Então, a Marie Bonaparte fazia uma leitura do Paul a partir da sua vida, da sua biografia, né? E de alguma forma patologizando. Olha, ele escreve isso porque aconteceu aquilo na sua vida. O que o Lacan vai mostrar, olha, a gente vai para o texto. É do texto que a gente vai extrair, né, algo interessante, significativo no campo de uma análise. Né? E a gente trouxe, ainda tentando responder essa pergunta, a gente trouxe assim, num mergulho sobre a obra do Paul, primeiro mergulho, né, um pouco mais raso, assim, três vias. Uma via é esse lugar que o Paul ocupa isso quero ouvir o Oscar sobre, mas como um autor muito preocupado com o ofício da composição, né? Então, o contexto, a filosofia da composição, é um cara que estava experimentando gêneros literários, mas também muito preocupado com como se compõem esses gêneros. Né? Não é que ele só estava fazendo, tirando algo de dentro, tal, qualquer coisa que seja, ele estava preocupado com os efeitos. Aliás, isso é muito caro para a gente na psicanálise, né? Quais são os efeitos que nós buscamos produzir? Então, a gente tem essa preocupação aí que está além de uma ideia um tanto puritana, até de transmissão, o que quer que seja. Uma segunda via, né, para a gente pensar o porquê o Paul, dizia a respeito à questão do trabalho que o Paul tinha de investigar a estrutura
da linguagem. Né? Então, ele tem lá todo um lance com os enigmas, criptografias, etc. Então, é um segundo ponto. E um terceiro dizia respeito à forma como o Poe ele estava preocupado em incluir, como que ele ia posicionando o leitor, etc. Né? Então, esses três elementos a gente fez essa análise lá atrás, assim, uma análise com áreas de hipóteses, né? Mas a respeito do, bem, por que o Lacan teria escolhido Poe? Mas fizemos isso aqui, nós, dentro da psicanálise, um tanto fechados, e por isso trazer aqui o Oscar, um especialista, né, escritor, pesquisador nesse campo, para contribuir e a gente poder avançar nessa conversa, né? E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer, Oscar, é uma pergunta, assim, que eu posso começar com uma cena, né, que aconteceu comigo, que foi, eu fui buscar uma edição do Poe, do Novo Século, né, se não me engano. Esta daí, eu fui procurar essa edição, aqui numa livraria da Zona Oeste de São Paulo, na Vila Madalena. Eu cheguei para o vendedor e falei, estou procurando uma tradução do Poe. Eu tinha algumas outras, mas estava procurando essa tradução. Ele falou, tá bom, te levo lá. E o que eu pensei? Ele vai me levar na seção grandes autores da literatura, né? Assim, grandes momentos do século XIX, maiores livros do mundo ocidental, né? E ele falou, tá ali na seção geek. E aí eu fiquei, eu dei uma tela azul na hora, eu falei, geek? Eu não consegui falar mais nada, só consegui, eu falei, geek? Ele é geek. Aí eu falei, geek? Eu falei, bom, vamos lá, não consegui nem ser muito simpático, porque realmente tinha tido uma tela azul ali. E aí a primeira pergunta é essa, cara. Queria que você contasse um pouco de como que você entende, assim, o lugar do Poe na literatura ocidental, né? Claro. E no segundo momento, como que ele foi parar na estante Na geek, estante assim, geek. e que são esses nichos, né, que vão se produzindo? Sim. Legal, legal, João. Obrigado aí pela introdução, pela apresentação. Bom, eu acho que o Poe, ele se enquadra ali mais ou menos o que o Ítalo Calvino diz sobre os clássicos, né? O Ítalo Calvino fala que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer o que ele precisava dizer. E o Poe, na verdade, tanto os contos dele, principalmente os contos, mas também a poesia, a obra, no geral, do Poe, segue dizendo coisas para a gente das mais diversas maneiras, acho que para os mais diversos ouvidos, né, assim, de perfis diferentes, e a personalidade do Poe, eu acho que por mais que a gente tente fugir desse viés biografista, né, da Marie Bonaparte, na verdade, muita gente que acaba estudando Poe, essa mistura entre vida e obra, né, ele meio que ser um personagem dele mesmo, torna o Poe interminável, inacabável e, em certa medida, inclassificável. Né, assim, eu queria primeiro saber a qual livraria foi essa, se você pode falar. Spoiler, né? Posso. Não me pagaram nada para isso. A livraria da Vila, aqui da Fradique Coutinho. Sim, olha, isso é... Vocês são geek, os caras. Tá, eu aposto que ele deve estar em outras sessões lá também, não sei se estava tudo ali, mas o que acontece? O Poe, as inúmeras facetas dele, que, como você bem falou, desse aspecto dele experimentar muito com gêneros diferentes, e sendo que na época a gente nem tinha cunhado esses gêneros, né? Nem tinha definido esses gêneros, como romance policial, o horror. Eu interpreto o Poe como, enfim, um arquiteto do que depois se entendeu como gênero do horror, por motivos que a gente pode debater aqui, mas que estão relacionados com essa coisa da produção do efeito. Do texto satírico, Poe escreveu muitos textos satíricos e de uma camada de humor muito forte, assim, muito irônico. Enfim, ele produziu intensamente numa vida breve. Ele guerreou com muita gente, enquanto crítico literário, enquanto, enfim, ele
trabalhou muito para periódicos, né? Então ele arranjou briga com grandes poetas. Ele foi vulcânico nesse sentido e produziu, sabe assim, a larva saía, a lava, né? Saía para todos os lados. E a gente tem uma dificuldade de encaixá-lo, né? Então, acho que essa sessão geek, que, aliás, acho que eu não visitei ainda a da Livraria da Vila, mas é um termo meio guarda-chuva que hoje abarca o que seria a literatura fantástica, você teria antigamente... só que aí você tem também, entram os jovens adultos, né, os livros para young adults, de fantasia, as coisas mais da ficção científica, e o Poe está ali no meio. Mas, eu acho assim, dentro desse conceito, né, comercial que abarque todas essas expressões, não seria tão estranho ele estar ali, porque eu acho que é um termo mais recente que substitui denominações de antes, né? Mas ele, a meu ver, ele devia estar na estante clássicos da literatura estrangeira, quer dizer, né? Mas também poderia estar na estante de horror, se houver, né? Assim, os contos de narrativas policiais e suspense. Então, não me surpreende tanto ele estar até olho com, assim, com um olhar e falei, pô, que legal, estão renovando o Poe, né? Que você pensa que o público da área geek, né, vai olhar, poxa, legal, isso aqui e tal. Mas eu acho que tem muito a ver com esse aspecto absolutamente plural dele, em várias medidas, assim, como ele exerceu a crítica literária, ele exerceu a teoria literária, porque ele foi um teórico sobre, como você falou, da composição, né, do que deve ser um bom texto, um texto curto, e ele foi um ficcionista e um poeta, né? Então, a gente está falando aqui de muitas personalidades que eu acho que algumas livrarias entendem, tá, vamos colocar ele aqui no Geek, porque tem a série agora, vai ter a série, vamos levar ele aqui, vai ter essa relação, enfim. Mas eu acho assim, e é essa paixão que move, né, quem pesquisa Poe, quem tem Poe como um farol, que é o meu caso, né, assim, eu estava comentando com o João que lá se vão 10 anos de pesquisa acadêmica mais formal, por assim dizer, do mestrado, depois do doutorado, mas antes mesmo eu já fazia uma pesquisa informal, numa especialização que eu fiz em História da Arte, e cheguei pelo horror, né, quer dizer, olhando para o Poe como esse conceituador do horror, né, do que hoje a gente entende do horror, com as teorias que vieram depois, mas fui descobrindo todas essas outras facetas, né, o Poe, fundador da narrativa de mistério, detetivesca, o Poe, um teórico precoce, por assim dizer, do conto, né, da teoria do conto, enfim, e tantos outros aspectos que a gente vai descobrindo. E aquilo, quer dizer, nós não nos cansamos de descobrir facetas ou novas camadas nessas facetas que o Poe apresenta para a gente. Legal, legal. Gostei do narrativa detetivesca, vou usar. Sim, Porque acaba sendo desculpa, no desculpa. tipo de raciocínio, né, o romance policial, de mistério. O Poe, assim, ele tinha essa coisa do raciocínio, ele era uma mente brilhante, né, até o Dupin, na carta furtada, a carta roubada, ou a carta desviada, né, eu acho muito bom essa reflexão a reflexão do Lacan sobre o purloin, né, ele junta os dois lados, ele fala, bom, o ministro, ele é poeta e ele é matemático, né, então o Poe tem esses dois lados ali nele que são aparentemente contraditórios, mas que juntos, enfim, resultam num enigma, né. Não, isso é bem interessante, né, Oscar, que você trouxe essa questão da personalidade do Poe, porque, de fato, né, se a gente for pensar assim, o que gruda, né, o que faz ele ganhar parte do espaço, né, que ele ganhou, acho que o próprio Baudelaire, quando faz as primeiras, né, homenagens a ele, a vida dele, conta um pouco da obra dele, e diz, né, ele é um grande descobridor, assim, da importância dele. Pelo que eu entendi, ele vai ganhar uma fama maior em solo francês, primeiro, né, assim, como um grande autor, né, nos Estados Unidos ainda estava nesse lugar, assim, lutando como um editor, e muitas brigas locais, né? Um cara muito ácido, né? Um humor muito ácido. Mas
Mas é interessante, porque por conta dessa questão da personalidade, talvez e chamou atenção, né? No lado da Marie Bonaparte, do Bernard Kutsch, que é um outro cara que também vai estudar o Poe, assim, Sim. vendo ali uma personalidade patologizada, né? Uma personalidade. Eu sou totalmente partidário de muita cautela nessas relações, né? Pô, vamos ler a Uhum, obra, mas vamos saber como foi a vida do autor para ver de que sim. forma isso repercute. Mas no caso do Poe, nós temos temas, né? Nós temos temas Uhum, recorrentes, motivos ali, que quando alguém argumenta que isso tem a ver com questões que ele sofreu, né, traumas que ele uhum, sofreu, uhum, perdas, principalmente perdas de mulheres, né, uhum, é difícil você discordar, quer dizer, é difícil, porque é tão recorrente o tema da beleza feminina que padece cedo, uhum, e que depois vira um fantasma, né, que volta. São tantos os poemas, tantos os contos que tratam disso, que é difícil não associar a perda da mãe, depois a separação da irmã, a perda da mãe de um amigo por quem ele era apaixonado na infância, e depois casos, a perda da esposa, né, da prima dele, enfim. E outros traços ali de personalidade aí eu acho que eles se expressam na crítica dele, né, que ele foi uhum, cavando esse espaço como um polemista. uhum. As brigas que ele teve com grandes Ah, poetas como Longfellow, né, enfim, outros grandes nomes aí, de certa forma, alavancaram ele dentro dos Estados Unidos, mas a grande expressão dele mesmo acontece a partir de Baudelaire, né, com as traduções e com o prefácio maravilhoso que ele escreve uhum. nas traduções. E aí, Oscar, acho que você trouxe dois pontos, né, importantes aí, que, bem, ou como um experimentador, né, das narrativas detetivescas, gostei do termo, né, esse romance policial, e que a gente vai chegar na carta roubada, então estou indo ainda ponto a ponto, e do conto de horror, né. Queria que você contasse, talvez, um pouco mais próximo do conto de horror, que é sua Claro. especialidade, mas, assim, como que você entende que são os recursos estilísticos? Assim, o que não Uhum. pode ficar de fora para a construção de uma narrativa desse tipo? Perfeito. Eu achei interessantíssimo o que você falou sobre a transmissão de um efeito, quer dizer, a produção de um efeito, né, a importância disso para a psicanálise, mas a importância disso para a conceituação do horror. Só Uhum, para a gente delimitar, né, do que uhum, estamos falando aqui, o horror como gênero sistematizado, com uhum, recursos estilísticos, aí se estabelece de fato a partir do século XX, né, tá. enfim, com uma multiplicação de autores e autoras trabalhando. Antes disso, nós temos ali os precursores, né, nós temos É. o gótico, o horror que nasce desse gótico, nós temos outras coisas acontecendo. Só que tudo, de certa forma, muda com a filosofia da composição, né, que é Uhum, o ensaio que o Poe fala sobre efeito estético, sim. sobre a consideração de um efeito estético, falando do Corvo, né? Uhum, Tudo bem que ele escreveu depois de ter publicado o Corvo. Há quem diga, mas já estava pronto ali. É fácil ele desmontar o uhum, poema quando o poema já está pronto, né? Mas se você pega essa teoria, né, quer dizer, essa dissecação do Corvo e aplica para outros contos, para inúmeros outros contos, praticamente toda a obra em uhum. prosa do Poe, vale. Quer dizer, essa coisa de Hum, você, desse raciocínio, dessa estruturação, dessa composição, sempre com vistas à produção de um efeito. No caso do Corvo, é a melancolia, né, uhum. a percepção da perda, né, da morte, que a O gente, refrão, o né? refrão, e Uhum, aquela coisa, né, então, pô, ele vai montando a cena na nossa frente. Eu acho brilhante uhum, esse ensaio. Ele comenta, né? Eu pensei primeiro no efeito que eu queria causar, essa percepção da melancolia. Qual é o sim. tema mais forte mais poderoso, né, dentro da melancolia? A morte de uma Uhum, bela mulher. Claro que Poe está afiliado ali a correntes românticas e tal, mas
Então, então vai ser a morte de uma bela mulher, eu vou ter um personagem lutado, num quarto escuro, toda a atmosfera, e a gente já vai chegando nos recursos estilísticos, né? Quer dizer, a composição da atmosfera, numa noite chuvosa, e aí ele tem esse recurso cênico, que é brilhante, que é o corvo. Ele considerou um papagaio, né? Vocês devem se lembrar que eu pensei em colocar um papagaio, mas o papagaio não ia combinar com as escolhas que eu fiz antes. Então, o corvo, por ter essa capacidade glotal de reprodução de palavras, né? Ele aprendeu a palavra ancestral com o dono dele lá, o Nevermore. O corvo chega para responder sempre a mesma coisa para as perguntas daquele personagem, que vão ficando cada vez piores, né? A gente tem essa gradação, quer dizer, a ave entra e ele está meio divertido, ele acha engraçado aquilo, a ave começa a falar Nevermore, e ele vai fazendo perguntas, sabendo que a resposta é Nevermore, até fazer a pergunta final, que é, quando eu encontrarei a Eleonora, Elinor, e ele ouve Nevermore. Então, tudo ali está no lugar para produzir esse efeito da melancolia, né? E isso para o horror é central. Se a gente pensar no grande teórico horror artístico, que é o Noel Carroll, é um filósofo da arte, passo para você depois a referência. Legal. Dá para achar o livro dele, tem um livro que se chama Paradoxos do Coração, é a filosofia do horror, ou Paradoxos do Coração, que é de 1990. Dá para se achar o PDF em inglês, em português é mais difícil, teve uma edição lá atrás. Sim. Oi? Não, sim, estou te ouvindo. E ele pega exatamente essa teorização seminal do Poe para falar sobre a construção do horror artístico. Só que aí o Noel Carroll, ele vai para todas as artes, né? Ele fala de literatura, de cinema, um pouco de quadrinhos, não fala de jogos, né? Mas fala muito de audiovisual. E ele fala dessa produção do efeito artístico, quer dizer, desse efeito estético, aí a partir de Aristóteles, né, da catarse e tudo mais, e de como tudo se organiza para essa produção do efeito estético. Porque horror, do latim, é horrere, arrepiar, estremecer. Quer dizer, a gente está falando de uma resposta física, né, mas diante de um estímulo ficcional ameaçador. Então, esse ensaio do Poe, a filosofia da composição, eu entendo ele como ali, tá tudo ali, condensado, né? Depois, as teorias do horror que vieram depois, eles só estenderam, complexificaram aquilo. Poe nunca fala do horror, eu queria produzir o horror, mas ele fala dessa organização do cenário, da ação, do enredo, tal, com vistas a obter esse efeito. E aí você tem olhando para os contos do Poe, ele experimentou em vários, vamos chamar de subgêneros, né? Claro que jamais não existia, mas nós temos tudo ali. Nós temos primeiro a atmosfera, aquela ambiência gótica, sinistra, noturna. Nós temos isso, se espelha nos personagens, os personagens perturbados, ambivalentes, cheios de culpa, com traumas, né? Quer dizer, os personagens já carregam alguma questão forte interna e que vem à tona. Costuma ser anterior. Anterior. Como é, por exemplo, no caso do Corvo, a gente está falando de um personagem cuja amada morreu. A Linor morreu. E aí esse estado de espírito terrível vem à tona com o Corvo repetindo Nevermore. No Barril de Amontilado, por exemplo, né? Grande conto do Poe. A gente tem uma história de vingança, né? O narrador ele vai se vingar do Fortunato por algo que se alguém quiser, eu posso até escrever aqui depois o Noel Carroll, né? Noel, Noel Carroll, exatamente como esse sobrenome. Noel. Noel, filósofo da arte norte-americano, estadunidense. Então, assim, coisas que aconteceram antes, no caso do Fortunato, Fortunato, narrador, vai se vingar do Fortunato por algo que ele nem fala o que é. Ele fala que foi ofendido, imortalmente ofendido, e ele vai se vingar e vai dizer para o Fortunato que ele está se vingando. Então, assim, são personagens de moral muito duvidosa. Então, você tem essa atmosfera, a escolha gramatical, né, a escolha vocabular, tudo isso, claro, século XIX, né? A gente está falando, às vezes, composições, torneios de frases mais complexos, mas
tudo isso é pensado de modo, com vistas e geralmente o Poe vem com aquele soco de Cortázar, né, no fim do conto. Quer dizer, o Cortázar fala desse nocaute que o conto deve promover no leitor, e o Poe, a gente vai até a última linha, né, ele vai segurando a atenção, na maioria das vezes, nesses contos mais sinistros, até a última linha. Por exemplo, a Carta Furtada, quando a gente lê o que o Dupin escreveu ali para que o ministro descobrisse quem era ele. A gente já tinha, o problema já tinha sido resolvido, mas tem um epílogo ali, né? Então, tudo isso ali, a gente vai tendo construção da personagem, essa complexificação, e, claro, as cenas. O Poe era um criador de cenas, aí pensando na teatralidade da coisa, maravilhoso. Né? Ele via as cenas, né? E a gente vê com ele. Por exemplo, Ligeia, a cena final, né? Não sei se vocês leram, eu vou acabar dando spoiler aqui, como o João falou, são 170 anos, né? A cena final em que o narrador ali, ele tá com a segunda esposa dele, porque a Ligeia faleceu, e a segunda esposa, ela tá doente, tá estranhamente doente, tá prestes a falecer, e ela se transforma na Ligeia, ela se metamorfoseia na Ligeia, quando ela abre os olhos. Aquilo quer dizer, muito antes do cinema, muito antes de qualquer, mesmo do estabelecimento de máquina fotográfica, aquilo é muito visual, é muito marcante. Então, ele tinha essa capacidade de traduzir aquele estado de espírito em imagens assustadoras, né? Então, o que você trouxe é muito interessante, Oscar. O segundo, a gente já vai chegar na carta roubada, ou furtada, né? E quero saber porque da escolha. Mas o segundo conto do Poe, mais comentado pelo Lacan, é As Verdades do Caso do Senhor Valdemar, ou os não sabia fatos, disso, né? sim. É o segundo mais comentado. Olha, né? Que é basicamente uma história de um cara que estava curioso para saber até onde que a hipnose produzia efeitos, né? Então, um cara muito curioso ali, as voltas para esse campo médico e o lugar da eficácia. E aí ele combina com um sujeito que ele conhece, que estava muito doente. Quando você for morrer, assim, tiver para passar, né, desse mundo para o outro, me chama que eu vou te hipnotizar. E aí o cara vai e chama, né? Então ele estava ali, eram os últimos minutos, e aí ele é colocado num estado de hipnose. E aí o que acontece é que esse sujeito estava ali na cama, deitado para morrer, ele continua dormindo, né? Hipnotizado por semanas, meses, ele fica lá, ele acabou não morrendo. E aí acontece, enfim, é um caso muito interessante porque o narrador está o tempo inteiro falando com o leitor, né? Olha, você não vai acreditar nisso, isso aqui que eu vou contar, olha, eu juro que foi assim, mas parece um absurdo, um completo nonsense. E aí tem esse momento em que eles resolvem deshipnotizar o sujeito depois de meses. E aí, quando deshipnotiza, tem algo próximo do que você trouxe, né? Essa transformação que o sujeito que estava na cama, ele tem assim uma cena que ele começa a se tornar só uma gosma, né? Sim. E o Lacan ele vai aproximar isso para falar da ideia do resto, do resíduo, né? Olha Até só. num conceito ali de objeto A em algum momento. Mas isso, Oscar, até para trazer um elemento aqui que eu acho muito interessante, que é uma teoria do horror do Lacan, né? Para a gente caminhar aqui no bate-papo, que assim, o Lacan ele fala em alguns momentos do horror, mas tem dois momentos que ele coloca como numa posição central, né, para a psicanálise. Primeiro, quando ele diz que a ideia do saber, né, saber em psicanálise, enfim, o que quer que isso seja, ele não é presidido pelo desejo, ele é presidido pelo horror. Então, o horror é o que faz o saber caminhar. Né? Caramba! Isso lá, Último Lacan, Seminário 21, para quem quiser se aprofundar. E é mais ou menos o mesmo momento em que ele está às voltas
com a ideia assim do ato analítico, né? Então, aqui estou falando psicanalês, mas a Não, gente já volta para falar maravilhoso. dessa teoria do horror, que ele vai falar o ato psicanalítico, bem, ele é um ato que não aplaca, né? Ou melhor, ele é um ato que promove o horror, né? Do analista. E esse horror, ele é interessante, porque o que ele está dizendo o horror ele é o afeto ligado a esse ato, no caso, né? Mas é o que não suporta um semblante. E aí, semblante, nesse momento, tem duas acepções. Uma acepção é a ideia daquilo que não é escrito no campo significante, indexado simbolicamente, e o que não é articulável no campo da imagem, representação. Né? Então, assim, o horror é o que está no que seria assim, o fundo do dito encontro com o real. Né? É o Tá, que não tem representação, é o que não tem simbolização possível. E por isso que o saber avança aí. Né? O saber tá, avança onde você não tem uma representação e você vai produzir, então. Né? tá. Mas sempre tem esse fundo ali. Né? Acho que isso uma teoria que o Lacan ele vai em certa medida, construindo, né, em outros momentos, mas é sempre esse lugar assim do que não é o medo, né? Mas é uma face assim do medo, tem uma vizinhança com medo, mas ele tá mais próximo da angústia, né? Do lado que você não encontra você pode até ver a coisa, mas você não tá Tá, vendo alguma coisa. tá, Até para perfeito. pensar o horror à castração, né? Você pode tentar negar, aliás, o recalque, né? Essa tentativa de negar é uma forma de você se proteger. Não, estou negando isso porque eu não quero ver o que me falta, mas o horror é que é a possibilidade, o entendimento, a realização de que mesmo vendo não está lá, né? Está em outro lugar, né? Tem algo do não Caramba. representável. Nossa, depois eu Mas quero a referência dessas mando formulações. uma breve pesquisinha aqui, mas aí que tá, né? Eu fico pensando esse lugar do horror e retomando o encontro passado, que a gente falou um pouco de uma leitura do Jacobson, que depois o Barthes retoma, né? Da metáfora e metonímia, Uhum. e que o Jacobson ele faz uma leitura, né? Incipiente, mas que acaba tendo repercussão extensa, do efeito da metonímia nas narrativas dos romances realistas. Uhum. Né? E eu fiquei pensando nesse efeito para a gente pensar assim, o horror. Né? O que é esse. Como que você trouxe? Você trouxe aqui uma. Ai, cara, acho que eu perdi, eu anotei. Para criar essa atmosfera, né? Ai, perdi aqui na anotação. Mas essa ideia dessa partezinha que você coloca lá e ela vai, né, produzindo efeito, é o que está de fora da cena, que você só escuta o coração batendo, um A ruído de sugestão, fora, né? coração denunciador, delator, né? Essa, É, essa parte que vai criando uma atmosfera de uma realidade para que o horror talvez possa produzir, não sei, é isso que eu estava sim, pensando aqui. quando você falou dessa percepção do Lacan, quer dizer, daquilo de que não encontra uma representação, né, mas você vê e não está exatamente ali, tem, na verdade, antes do horror, tem uma formulação do Edmund Burke, e de Kant também, do conceito de sublime, daquilo que não, pode não ter absolutamente nada a ver, mas me veio à cabeça, que é muito importante para o funcionamento do horror. Quer dizer, a sensação do sublime, e aí o sublime horrível, que é aquela incapacidade de exprimir o que você... um sentimento diante... Burke falava de grandes espetáculos da natureza, espetáculos tão fascinantes quanto terríveis, um vulcão em erupção, Uhum, uma uhum. tempestade no mar, né? Aquela coisa que
nos ocupa e a gente, de certa forma, transborda, né? A gente transborda no sentido de, é o inexprimível, né? Quer dizer, não dá conta daquilo. Isso para o horror, principalmente aí para um outro fã absoluto, devoto do Poe, que era o H.P. Lovecraft, né? Que aí trata de um horror mais alienígena, mais de vínculos com a ficção científica. Mas eu acho que é muito interessante porque o Lovecraft e o Poe, em alguns momentos, ele trata muito desse mero vislumbre, desse vislumbre de algo que, assim, que nós entendemos ser inimaginavelmente grande, inimaginavelmente antigo, alguma coisa assim, que é inapreensível para nós. Essa mera alusão a algo, quer dizer, uma fração de um olho, né, no céu, assim, uma coisa que Lovecraft também era um grande criador de imagens nesse sentido. No caso do Poe, eu acho que a gente está em ambientes mais... O Lovecraft eleva isso para o cosmicismo mesmo, né? Ele tinha essa teoria sobre nós não sermos nada, nós sermos poeira cósmica e há seres e criaturas de antiguidade inconcebível, de tamanho inconcebível, que quando despertarem nós vamos ser varridos para os grotões do universo e não há um antagonismo deles. Eles simplesmente existem. Quando eles existirem mais, nós deixaremos de existir. No caso do Poe, a gente está falando de horrores, né, de vislumbres mais humanos, essencialmente humanos, mais confinados, né? Assim, os acontecimentos do Poe sempre se dão em casas, às vezes ambientes urbanos, mas assim, então, ou mesmo dentro dos personagens. Nem que esse vislumbre de apenas uma parte, né, uma metonímia, seja o vislumbre de, no caso do Gato Preto, por exemplo, a gente tem ali um narrador, protagonista, que é absolutamente perverso. Mas a gente vai tendo muito aos poucos a ideia dessa perversidade dele. É muito um relance, até que nós temos um momento claro de horror, que é a revelação de que ele é absolutamente cruel, ele arranca o olho do Pluto, ele mata a mulher, ele empareda a mulher, enfim. Mas até chegar ali, a gente vai tendo a gente leitores, mas ele parece também se enganar a respeito de si próprio, né? Ele tem vários vislumbres dessa, e nós não sabemos o que é problema com bebida, é a pura perversidade. Eu acho que isso no Poe é maravilhoso também, porque às vezes os personagens eles são essencialmente maus. Eles não têm... O narrador e protagonista do Bairro de Amontilado foi ofendido, ele vai lá e se vinga. Está justificado, ainda que ele se vingue de um modo absolutamente aterrador. Mas no caso do Gato Preto, é um personagem malévolo com problema com bebida. Então, esses pequenos vislumbres, esses recursos cênicos que, por exemplo, sonoros, né? É o coração que bate no coração delator, que esse conto, acho também uma obra-prima da encenação, aquele conto que vai, né, vai enlouquecendo, a gente não sabe se está na cabeça do personagem ou não. É o sino da Máscara da Morte Rubra, né, que é um dos pontos mais cenográficos do Poe. Cada salão ali do Castelo do Próspero tem uma luz, né, e tem aquele relógio que bate, vai batendo, e quando bate a orquestra para, todo mundo muda de salão, e aí bate meia-noite, aparece a morte, né, com a máscara rubra, a peste. E então, assim, nós vamos tendo esses recursos que vão entrando aos poucos na história, e aí Poe era um mestre nesse sentido de ir distraindo a nossa atenção, quer dizer, conduzindo a história por um caminho, só que aquele elemento cênico está ali, ó, tá ali, ele uma hora vai chegar, vai atravessar esse caminho e vai tomar, e vai exprimir o horror, quer dizer. Então, eu acho que essa questão da metonímia, né, das figuras mesmo, assim, no caso do Poe, ela assume várias dimensões, né, às vezes dimensões do enredo mesmo, ali da história, e às vezes dimensões do formato, é um negócio incrível, assim. Não, isso achei... Peraí, deixa eu sortear aqui. Interessante isso que você trouxe, Oscar.
Assim, eu tô te ouvindo e pensando, a gente vai ter que fazer uns recortes aqui para ter outras conversas, porque isso aqui vai longe, né? Se der tempo, eu queria falar com você, talvez, de uma ideia que eu estava tendo da teoria da transformação interna ao horror, se a gente poderia pensar isso na estrutura dos contos, mas antes disso, queria retomar, então, né, a questão do Dupin. Então, voltar para o gênero, Uhum, né, do romance policial, é, que é muito curioso, porque acho que tem uma coisa que o Poe faz nos três contos do Dupin, né, são três contos apenas, mas e eu acho que isso, até fazendo uma crítica à série da Netflix, acho que não está lá, sim, que é uma concordo. experimentação de forma. Assim, cada conto tem uma forma diferente, tem Sim, um jogo, sim. né? Então, o primeiro conto do assassinato da Rua Morgue, a gente tem um primeiro momento em que assim você tem várias testemunhas que vão sendo listadas. Isso que eu acho muito curioso, né? Ele começa a fazer uma lista. Fulano, tantos anos, de tal país, escutou tal coisa. Sim, Fulano de tal. Assim, parece que a gente saiu do conto e foi para uma matéria policial, sim, sim, né? sim. No o Mistério de Marie Roger, é mistério, né? O Mistério de Marie Mistério de Roger, Maria Roger. ele faz isso assim em loco. Porque Sim. aí ele pega um assassinato real da Mary Cecilia Rogers e ele transpõe, assim como se fosse aconteceu em Nova York ali, né, o Rio Hudson, ele transpõe para Paris. Uhum. Aí a Mary Rogers vira Marie Roger e ele começa a pegar os extratos de jornais dos Estados Unidos, só que ele finge que é, né, da França, então Sim, o The Sun vira The Soleil, o New York Today vira o Paris Aujourd'hui e coisa do tipo. E ele vai comentando um a um, né? E até tem espaço para ele criticar os colegas, chama lá um de papagaio desmiolado, né? Criticando um colega dele, mas, mas de alguma forma tem um jogo com com esse lugar, né? Onde está a realidade, onde está a ficção. uhum. Queria te ouvir, como é que você pensa esse jogo, assim, o lugar do Paul, talvez na história da literatura, se você tem notícia disso ter antes, como é que... Eu acho que aí entram muitas questões importantes sobre, de novo, pensando na figura do Poe, né? Ele era um polemista e ele era um provocador. Um Uhum, provocador e ele era um leitor absolutamente assim, não parava de ler os periódicos e tudo mais. E ele tinha esse aspecto do raciocínio muito feroz, muito o raciocínio que vai para o lúdico, né, com uma coisa de desmontar, de criar e depois desmontar enigmas, que eu acho que aparece muito nos três contos, e de certa forma isso quem afirma são os grandes nomes da literatura de mistério, né, como principalmente o Conan Doyle, uhum, inaugura essa vertente, porque uhum. que é o Dupin, né, o Charles Auguste Dupin, que eu concordo com você, eu acho que o personagem ali da série, ele é muito brando, ele é muito... Ele Ele não... virou um narrador testemunha, né? Exato, Quase. ele parece É, ser o Watson, né, que seria o do o exato. narrador das histórias do... Mas ele tá ali, acho que só, enfim, o Flanagan só pôs um nome ali pra gente falar, que legal, tá ali o Dupin, mas não é o Dupin da história, porque ele é mordaz, ele é irônico. E aí sim, eu acho que ele carrega muito do Poe. E no sentido de que são três histórias diferentes com um personagem, nem existia a figura do Uhum, detetive na época, né? Ele não é da polícia, ele é só alguém a quem a polícia recorre, assim uhum, como Sherlock Holmes, a quem a polícia recorre quando a polícia não tem mais o que fazer. Né? Então, uhum, ele é dotado dessa capacidade de raciocínio absurda, dessa capacidade analítica absurda,
E nesse sentido, né, quer dizer, na utilização do Poe de um mesmo personagem para resolver três mistérios completamente diferentes, e aí eu concordo muito com você, são narrativas que o Assassinato na Rua Morgue, ela está nas fronteiras com o horror ali. O mistério de Marie Roget também, mas acho que uma gradação um pouco menor, mas o Assassinato na Rua Morgue tem uma brutalidade ali, né, que depois a gente entende a natureza, a bestialidade, de fato. E aí a gente tem uma carta roubada, furtada, que é numa gradação mais suave, assim, né? Que morre, não tem nada. Só que o Poe era um provocador, e no caso, por exemplo, do mistério de Marie Roget, enquanto o crime permaneceu sem resolução, o crime real, da Mary Rogers, ele quis dar uma resolução por meio da ficção. Então, ele constrói todo esse conto para falar, olha, o que pode ter acontecido com ela aqui. Né? Quer dizer, é uma resposta dele à incapacidade de se chegar a uma conclusão do crime real. Então, é muito interessante. E Poe, há que se dizer, Poe precisava pagar as contas. Ele é considerado que assim, os grandes autores da época, né, eram pessoas ou bem-nascidas, ou que tinham cargos políticos, enfim, eram pessoas com posses e com recursos. O Poe não. Ou nunca foi isso, ele poderia ter sido com a família adotiva dele, mas ele rompeu com o pai adotivo, né, a história, enfim, ficou sem nada, absolutamente nada, então, Poe sempre passou por situações de penúria quase extrema. Então, ele precisava também pagar as contas dele, da família, morava com a tia, então ele estava sempre de olho no que estava acontecendo ali para, de certa forma, fazer acontecer, quer dizer, escrever alguma coisa que poderia ter um potencial de publicação maior. Esse aspecto a gente precisa levar em conta, né? Então, ele estava de olho sempre nos escândalos, nas novidades científicas, como o mesmerismo, né? Depois a hipnose, e ele produzia a partir dali. Só que a nossa sorte é que ele não produzia rasteiramente, né? Ele não produzia alguma coisa que se perdia passado pouco tempo. Ele produzia algo que ficava. Né? No caso desse crime que escandalizou, ele deu uma resposta com o conto que enfim, virou um baita de um conto de raciocínio. Então, assim, esse lugar do Poe é um lugar, de fato, inaugural, né? Isso se atribui a ele... opa, peraí, que apareceu alguma coisa. Pronto, desculpa. Se atribui a ele a pedra fundamental das histórias de detetivescas, de mistério e raciocínio, que depois desaguaram no romance policial, no thriller, enfim, no epicentro ele está ali. Isso é muito interessante, hein? Os caras nunca tinha colocado nesse lugar, né, a questão que o Poe, não sei, eu ouvi algo do tipo, foi o primeiro escritor que viveu, né, da sua renda, tal. Não sei se isso corresponde, mas essa ideia, né? Ele precisava vender, precisava. Exato, assim, é o que se diz, né? Assim, não dá para você cravar, não, ele foi o pioneiro, mas essa biografia, que ainda é a biografia, é um catatal, né? Não foi traduzida aqui, do Arthur Robson Quinn, que é considerada a biografia mais alentada, mais detalhada, que traz mais depoimentos, tal. A gente tem o Poe apresentado dessa forma, como alguém que até o fim da vida lutou contra a penúria escrevendo, né? E também se ferrando muito por conta desse espírito polemista, por conta de bebida também, quer dizer, ele foi demitido de importantes periódicos literários porque ia trabalhar embriagado, enfim. Mas ele não tinha esses recursos, ele estava sempre na tentativa de publicar em premiações, tentar ganhar um prêmio. Ele ganhou um prêmio na vida, que foi com o manuscrito encontrado na garrafa, né, um dos primeiros contos dele, mas sempre nessa luta contra a penúria escrevendo. Então ele estava sempre de olho no que estava acontecendo ali, para dali tirar a ficção, né, dali construir ficção. Sim. Não, isso talvez diga de um movimento maior, né, do século XIX, porque é quase uma narrativa muito próxima da que já escutei sobre Beethoven, por exemplo, né? O primeiro grande compositor que viveu da renda da plateia, né? Então não tinha ali o Mozart com os seus mecenas, etc. Então ele tinha
que fazer algo pensando no gosto popular, né? Sim, Ele tinha que fazer algo sim, que cativasse as pessoas, sim, né? Nesse sentido, interessante, porque o Paul mesmo, que acompanhei, ele tem uma série de teorias sobre a alma humana, assim, né? O que rege a alma, né? sim. Ele tem ele tem essa preocupação, esse escrutínio ali Uhum, da alma humana, seja para os lados mais sinistros, seja para os lados mais românticos, né? Ele era um grande poeta mesmo, assim, poeta num viés ainda, né, repercutindo ali o romantismo, mas era um grande esteta no sentido que ele, uhum, a fatura literária dele, a fatura poética dele, a escrita era maravilhosa, que é essa coisa da musicalidade. Então, uhum, dentre os muitos lados dele, a gente tem esse lado sempre atento para o que estava acontecendo de importante, para ele tentar embarcar nessa onda. uhum. Por exemplo, o único romance que ele escreveu, que é a narrativa de Arthur Gordon Pym, eu sou absolutamente fascinado por essa história, ele escreve na esteira das grandes navegações ali, né, das grandes aventuras náuticas, Ah, em especial uma do Essex, que também influenciou o Nathaniel Hawthorne, no Herman Melville, né, no Moby Dick, que foi uma tentativa fracassada, se não me engano, no começo do século XIX. Se produziu muitos relatos a respeito disso. Poe leu tudo e construiu a história dele ali sobre essas aventuras náuticas, só que no caso do Poe você tem absolutamente de tudo, canibalismo, motim e acontecimentos sobrenaturais. Eu acho que isso esse trabalho dele para além da exposição do relato trágico náutico é que mantém o Poe ainda essa figura interminável, né, inacabável. Mas, cara, é, a carta roubada, então, ou carta furtada, né? Primeiro, é, queria te escutar assim, porque eu tive recentemente eu comprei um baralho do Paul, né? Olha só. E aí, tá lá, várias cartas tal, e da carta roubada não tem. E a carta roubada parece que é um conto meio secundário, assim, pensando a recepção do Paul em larga escala, né? Uhum, uhum, Tanto que, se a gente pega, no caso aqui da psicanálise, né, Marie Bonaparte escreveu 800 páginas sobre o Paul. uhum, Carta roubada é secundária, assim, uhum, quase inexistente. uhum. Diferente de vários outros contos, né? Acho que quase todos que você trouxe aí. E eu acho que ela tem esse aspecto curioso, que é quase como se fosse quase o avesso de uma narrativa policial, né? Uhum, Porque uhum. você sabe quem foi, como foi, o que foi, você sabe de que jeito, você sabe tudo de Sim, partida. Né? O sim, único mistério está na natureza da carta, onde reconhecer e como reavê-la. sim. E aí eu queria te escutar, assim, como que se teve na tradução da carta roubada alguma coisa que te chamou a atenção particular ali, da narrativa, Sim, sim. e furtada, né? E também por que furtada? Conta mais. Só para explicar, né, nesse livro aqui, que saiu pela Novo Século, que é o Auguste Dupin, o primeiro detetive. Eu até falei para eles, olha, detetive não existia na época, mas tudo bem, para fins comerciais, ele se tornou o primeiro detetive. E eu traduzi dois dos contos, né, traduzi o Mistério de Marie Roget e o Purloined Letter, que eu traduzi como uma carta furtada. Foi uma escolha que principalmente depois de reler o Lacan, eu já me arrependi, sabe? Assim, não, porque eu tinha essa questão com a coisa do furto e do roubo. Tá. São muito básica nossa. O roubo é quando você é abordado e te levam, e o furto é quando a coisa acontece ali, né, sem que haja uma abordagem. E eu interpretava que, no caso da história, quando o ministro pega ali, não chega a ser uma abordagem, né? Porque a rainha, enfim, a personagem, ela tá ali, ela vê ele roubando, mas ele não fala, vou roubar, tá? Então, na minha cabeça, era furtado. Só que
quando você relê o conto e você principalmente reliu o seminário do Lacan, isso acaba sendo menor. E eu acho que a coisa do Purloined Letter, né, dá essa dimensão, quer dizer, uma carta desfiada, é uma carta transviada, né, uma carta que ela foi roubada, mas ela tá ali, ela tá sempre em cena, né? Então, nem furtada nem roubada, acho que dão essa medida do Purloined que o Lacan esmiuça tão bem ali, né? E eu acho que, eu concordo com você, eu acho que é um conto que recebe menos atenção, embora eu acho que o seminário dele ajude muito o conto a circular em esferas onde o Poe não tinha circulado, né? Mas quando a gente pensa nos três contos do Dupin, esses três contos seminais para as histórias de mistério, a gente pensa principalmente no Assassinatos da Rua Morgue, porque tem o plot twist, sabe? Ele é muito mais próximo do formato que a gente tem hoje com as histórias de mistério do que a Carta Furtada, né? A Carta Roubada, porque ele tem ali que, se imagina como é que né, o assassinato ocorreu de uma maneira tão violenta, e aí nós temos a resolução, enfim. E também o Mistério de Marie Roget, que vai um pouco mais por esse caminho, né? E pela forma do A Carta Furtada, ele acaba ficando, assim, por ter essa estrutura diferente, é muito mais uma conversa, é um crime mais leve, a gente está só acompanhando a mente brilhante ali do Dupin, dando aquele show que ele dá né, pro Watson dele, né, pro narrador ali, e para a polícia. Então, é muito mais o Poe, acho que, apresentando uma teoria ali, uma teoria do raciocínio, algumas teorias, né, como, por exemplo, aquilo que, vamos esconder algo deixando algo absolutamente oculto, né, absolutamente na nossa frente. E aí, algumas dificuldades que eu tive na tradução, que eu fui perceber depois, por exemplo, a definição que ele dá para o poeta, que ele chama o poeta de fool, né? E eu traduzi como tolo, e não é exatamente tolo, é mais uma coisa da loucura, sabe? Hoje eu percebo que eu fui reler a minha tradução e falo, puxa, não é tolo, isso é diminuir um pouco, a gente está falando do fool no sentido enfim, algo mais relacionado à loucura, assim, que foge um pouquinho da razão, que é uma contraposição muito curiosa ao matemático, né? Que ele fala, não, o ministro, ele é poeta e ele é matemático, ele é meio louco, ele tem o rigor do raciocínio, que é necessário para ele, exato, né? A carta do tarô, que é necessário para ele ter essa sacada que só uma mente equivalente a dele, né? Que é a do Dupin, foi capaz de perceber. Então ele vai colocando todo esse raciocínio, né, quando ele descreve a coisa do paro ímpar, né, do menininho que joga o paro ímpar, aí tem a coisa da empatia, né, do menino que reproduz as expressões dos adversários para tentar era não sei se é isso ou da bolinha de gude, enfim, mas a do paro ímpar que ele vai deduzindo pelo jeito como a pessoa se apresenta. Então, assim, ele fala, olha, só uma mente brilhante, uma mente elevada de um matemático, de um louco, é capaz de entender outra mente elevada. É um exercício ali, de certa forma, de espelhamento, né? A gente está falando de uma espécie de campo aqui. Mas é uma estrutura diferente mesmo dos outros contos. Quer dizer, é um mistério mais simples, é um mistério que é resolvido muito rápido, como você falou. Então, isso, pensando no que veio depois, né, na tradição das narrativas de mistério, é diferente dessas duas primeiras, que são mistérios ali, morte e tal, não sei o quê. Então, acho que eu entendo um pouco por essa estrutura, só que não deixa de ser um conto absolutamente riquíssimo. E eu concordo com você, ele é um pouco menos debatido, mas graças a essas leituras de Lacan e outras leituras, ele vira e mexe e reaparece aí. Sim, acho que você estava falando do Dupin, né? E a gente retomou da série e tal, como ali ele ocupa a função quase do Watson, né? A Sim, função ele só Watson, ouve. Cindy. Mas eu achei muito curioso, aqui fazendo um gancho com a série, para a gente voltar,
né, que o Dupin ele é apresentado no Assassinato da Rua Morgue junto com um grande preâmbulo sobre a mente analítica, né, ou cálculo probabilístico, Uhum. porque os outros dois contos do Dupin e outros do Poe tem um enaltecimento assim dessa leitura sistêmica, né? Até por Uhum. isso que a gente retomou para pensar a ideia estrutural da linguagem no Uhum. Poe e tal, mas essa leitura sistêmica onde você vai analisar uma cena a partir de passos racionais Uhum. e mesmo que a realidade mostre algo diferente, se seus cálculos estão corretos, o que é aparentemente impossível é possível, Torna-se possível. né? Acho que isso é muito interessante nessa, nessa ideia, porque acho que eu derivei um pouco, porque eu ia trazer um outro aspecto, né? Então tem essa questão da analítica, mas o Dupin ele é apresentado como alguém assim interessado nisso. Ele é interessado em resolver mistérios. Sim, sim. Ele não está procurando a justiça. Não tem o lugar do pegar Não, o assassino. Não tem não. nada disso, né? Para Ele além não de é um uma, mocinho. ele não é o mocinho. Ele quer o cheque. Exato, né? O Poe não escreveu uma narrativa para enaltecer esses valores. Exato. Ele não é o procurador lá, Sim, o acusador, né? sim, Da série, que é o cara que está querendo justiça sim, sim, para. sim. Tudo bem, tem um lugar moral ali, mas é quase que o avesso do que o Paul traz para o Dupin, né? Sim. Que isso é interessante porque, de alguma forma, e aqui falando com você, acho que essas fichas vão caindo, acho que se aproxima um pouco de uma ideia do Lacan, né? De que o analista que está preocupado em curar a pessoa rápida demais, pelo bem da vida dela, etc., ele atropela as coisas, né? Maravilhoso. Ele atropela processos, ele atropela o que tem de contraditório, o que tem de absolutamente singular daquela vida, Uhum, né? Às vezes o que a gente acha que é o bem para a pessoa não é o bem para ela, uhum, né? Ou que não seja o bem não responde ao que sustenta eticamente aquela vida, né? uhum. Então é muito interessante essa questão para a gente pensar de que lugar, né, que a gente ocupa aí, ainda que o Dupin tivesse numa posição mais de decifrador, né, do que É, de interventor. sim. Nossa, Interventor foi forte, né? interventor. Mas, de fato, ele brinca com os inspetores, né? Ele fala, pô, você tem um enigma bom para mim agora? Porque os que você me trouxe estavam muito fáceis, não sei o quê. Isso. Ele brinca com o interlocutor dele, com o narrador, né? Ah, isso aqui é a resolução para isso. Assim, o que interessa para ele é o enigma, é o Uhum, desafio que se propõe ali. Não interessa para ele costurar o mundo. Não interessa uhum, para ele curar o mundo, sabe? Encontrar o culpado e prender o culpado. Isso aí cabe à polícia. Então, eu acho essa neutralidade dele e o cinismo. O Dupin é muito cínico. A todo momento ali, ele está sendo cínico irônico, né? Principalmente com o inspetor e tal, com a polícia. uhum, Mas é alguém a quem eles precisam recorrer, é quem junta os pontos ali e no final quer a recompensa, ou quer, né, também não quer muito glórias, ele é um cara mais ali reservado. Então, eu acho interessantíssima essa questão, porque, de novo, né, fazendo uma análise meio biografista, o Poe ficava fazendo isso, ele ficava tentando resolver os crimes que apareciam no jornal. Né? Isso você tem nos diários dele, ele ficava dando hipóteses, ah, ele ficava, soube de tal coisa, tal, ele criava ali algumas possibilidades, então ele tinha, e esse cinismo também, a gente percebe algumas críticas literárias que ele fazia, principalmente aos poetas, a coisa avassaladora, né, um texto muito inteligente, mas muito intransigente às vezes, então assim, é um personagem frio ali, neutro, uhum, uhum, ele recorre e fala, tá bom, vocês precisam de mim, eu vou resolver esse crime aqui,
Mas, e se não tivessem recorrido a mim, sabe, para mim era indiferente, né? Então, eu acho fascinante também essa camada que se dá a ele, que não está na série. Na série, de fato, ali o cara quer justiça. Uhum. O Paul de Punk que ali tem um bom mistério para resolver, e depois, quem sabe, um cheque no final. Isso eu achei bem interessante. Não sabia dessa. Eu sabia. A gente, né, viu aqui um pouco como que ele trabalhava no jornal, ele fazia aquela proposta para os leitores enviarem mensagens criptografadas, né, Exato, para para ele ele. decifrar. Exato. Enfim, super interessante. Acho que diz de alguém que está muito no debate da estrutura da língua, né? Sim. Mas essa questão, até reza a lenda, quer te perguntar, né, Oscar, se isso confere, que no Mistério de Marie Roger, ele analisa um assassinato real da Mary Uhum. Rogers, Sim. e no conto, a solução que ele dá, né, como você colocou, ele chega a algumas conclusões que os policiais não tinham chegado antes, ou eles não tinham chegado. O Paul, de alguma forma, ele supõe, ele escreve isso antes dos policiais É, descobrirem algumas coisas. tá, quer Né? dizer, ele acerta antes deles terem acertado, Ele assim. acerta antes e reza a lenda que ele foi chamado pela polícia. Né? Como é que você está sabendo disso? Será que você está envolvido? Certo. Né? Que foi Está sabendo um depois. pouco demais. Assim, como que você sabia desse detalhe que não estava escrito em Tá, lugar nenhum? tá. Poxa, boa pergunta. Eu não me lembro desse trecho biográfico dele. Mas aí eu acho que tem algumas sombras na biografia dele, principalmente a morte dele, né? Não se sabe, sabe-se Uhum, de algumas coisas, alguns fatos a gente tem, mas não se sabe exatamente como ele morreu, o que uhum, aconteceu exatamente. Mas esse trecho eu não tô me lembrando exatamente, né? Consigo te dizer se, pô, rolou isso mesmo, o pessoal chamou ele para o inquérito ali. Não, peraí, você sabe mais que deveria, vou até me informar depois a respeito. Mas ele fazia isso, quer dizer, ele viu o crime, viu que não havia uma sim. resolução, e ele vai ali, vai coletando informações, pegando jornais e tudo mais, e vai montando o quebra-cabeça, né? Enfim, esse espírito analítico dele que está no Dipan, Uhum, rigoroso, uhum, matemático, ele tá na teoria, na filosofia da composição, quer dizer, o Paul, ele acreditava na inspiração, que a ideia vem, tal, mas ele acreditava muito mais, quando vou falar de papo de coach, né, na transpiração, mas no trabalho, quer dizer, no trabalho composicional, do trabalho da escrita, da reescrita, né, de todos os elementos ali narrativos, para que, de novo, aquele efeito seja o efeito de uma resolução de um crime, o efeito da contemplação da melancolia, o efeito do assombro, né, uma coisa assim, isso prevaleça. uhum. Então, esse espírito analítico do Dupin está presente na teoria e na execução da obra do Poe, né, na obra ficcional do Poe. Sim. Como que você entende, Oscar, que esse gênero caminhou? Você falou, bem, não tinha detetive na época, né? Interessante, não tinha esse dado. Imaginei que tivesse investigadores, detetives e tal. Você tinha alguns homens, alguns personagens que resolviam, mas não um que aparecesse em histórias diferentes. Tá. O diferencial foi esse. Você tem o mesmo personagem aparecendo em histórias diferentes ali para resolver. Ah, Não é que você tinha algumas narrativas ali criminais e tal, em que se aham, resolvia algum sim. mistério, mas você não tinha essa figura com características próprias que aparecia para resolver o mistério em Uhum. histórias diferentes. Não, mas o que eu acho que me chama atenção no Poe, até me parece assim, um tanto contraditório com essa ideia do, tá, eu quero cativar aqui um público, né? Se a gente lê o Sherlock Holmes, né, o Arthur Conan Doyle, o Agatha Christie mesmo, né, com Sim. a Holmes, Marple, a gente vai ver uma fórmula que se repete, né? Assim,
meio Sim. que você sabe o momento que você vai ter ali, a cena, a tentativa de Uhum, reconstrução da outra uhum, cena, uhum, momento que você vai coletando pistas, a grande reviravolta, onde tem uhum, ali a descoberta. Então você já vai lendo, o leitor, de alguma forma, ele já vai acostumado com o que, né? Acho que para pensar a estabilização de um gênero, né? Para a psicanálise, acho um tema assim fenomenal, porque o que tem de narrativa de fim de análise completamente pasteurizado é uma coisa incrível. Enfim, fez uhum. esse parênteses. Queria saber de você, Oscar, assim, como que você vê esse fechamento, essa consolidação dessas narrativa de horror, narrativa Mistério, policial. detetivesca. Uhum. Você diz como que isso prossegue depois, assim? Essa Sim, você a partir vê dele. alguém que foi, que consolidou, como é que foi? Ah, sim. Eu acho que Poe ele deu o ferramental, né? Assim, ferramental ficcional. A gente Uhum. lê. Eu, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu acabei de há 2 semanas atrás, tivemos um lançamento de um livro que se chama Poe Reimaginado. Saiu aqui Tá. no Brasil, eu co-organizei ao lado Você de tem um. ele aí? Tenho. Espera só um pouquinho, tem aqui, peraí. Ah, boa. Olha eu causando aqui. Não, não, ele está aqui fácil. Eu vou tirar o. Só para vocês terem uma ideia, né, da atualidade de Poe. Eu tenho, Hum, que está legal. inverso aqui. São 23 contos. A gente fez um edital. Uhum. A editora Diário Macabro, uma editora do interior de São Paulo, independente, mas faz um trabalho super bonito. Quer dizer, era um edital pedindo para autores e autoras do Brasil inteiro, tal, ou de fora, Uhum. escrevendo em portugueses, reimaginassem contos do Poe. Quer dizer, pegasse um conto específico e reescrever, Hum. reimaginasse mesmo, né? Adaptaram, construir a partir dali um conto novo, né? Nós recebemos, acho que 180 contos. Eu também escrevi um conto a partir do Poço e o Pêndulo, e o outro organizador também, o Douglas Bock, então selecionamos 23. E assim, isso dá uma medida da força do Poe. A gente está aqui em Uhum. 2023, Brasil, uma editora pequena, fazendo um edital também de alcance restrito, mas que recebeu 180 contos, contos excelentes, assim, inspirados nos mais diversos contos do Poe. Então, assim, Poe é pop há muito tempo, né? Quer dizer, o Poe no horror, e aqui a gente está falando mais do horror, tem alguns contos de mistério, de raciocínio e tal, mas predominantemente do horror, ou Uhum. deu esse ferramental ficcional, quer dizer, esses contos que exploram vários gêneros. Temos o body horror, por assim dizer, né, o horror corporal, As Verdades dos Fatos, no caso do Sr. Valdemar. Temos o horror gótico em Ligeia, enfim. E também deu esse ferramental teórico, dessa coisa da construção do texto com vistas a um efeito estético, né, quer dizer, ao Uhum. arrepio. Isso é central no horror. Então, não se fala em horror hoje sem mencionar Edgar Allan Poe como uma figura de proa, de absolutamente de proa ali, ainda que, de novo, né, ele não concebesse o que ele fazia como uma obra de horror. Né? Isso é uma Tá. categorização retroativa, né, que Uhum. nós... mas, assim, existe porque ele fez isso. A coisa se estabeleceu Mas ele pelas... nomeia os caras de alguma forma, assim, isso aqui não é uma literatura de horror, Não, 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 ele não usa esses termos, ele fala de gótico, ele fala de Uhum. romantismo, ele fala de tragédia, mas esses gêneros que a gente utiliza hoje, eles são relativamente recentes, né? Claro, nós temos os movimentos literários, nós temos os gêneros ali, mas ele não trata exatamente como nem como narrativa detetivesca, né? Nem como geek, assim. Nem como geek, principalmente o geek, para ele, vai ter uma acepção completamente diferente. Então, assim, o horror, pensando no horror, ele é incontornável. Nenhum estudo de horror, Uhum. nenhum teórico de horror, nenhum autor ou autora que pretende escrever horror pode prescindir de Poe. Isso sabe, assim. Escrevo horror, mas nunca li Edgar Allan Poe. Ok, você Uhum. pode, sabe, tudo bem, pode ser o caso, mas eu falaria, leia o quanto antes, porque você vai ter ali, pelo menos, já sabe,
uma introdução a uma composição de horror, É. né? Então, assim, isso ele está na cabeceira dos grandes e grandes, as grandes que vieram depois, né? Stephen King, Clive Barker, Shirley Jackson, Mariana Enriquez, todos os grandes nomes aí dos mais antigos da nova geração passam por Poe, Uhum. como teórico e como... E nas narrativas de mistério, é uma outra vertente que nasce. Concordo com você, elas são formulaicas, elas se tornaram formulaicas, né? Porque, assim, fizeram tanto sucesso, Uhum. Conan Doyle, Agatha Christie, entre outros aí, fizeram tanto sucesso que era uma produção caudalosa, mas uma produção que, inevitavelmente, é formulaica, né? Uhum. Só que chega um momento em que essas fórmulas se esgotam, e aí você tem outros caminhos, você tem o noir, você tem o hard-boiled, né, que são aqueles, os inspetores, que são de moral muito duvidosa, que são meio anti-heróis, e aí você tem a coisa urbana, mas você tem sempre ali um coração, pulsando um coração de mistério, né, e você tem Uhum. também o noir e o hard-boiled acaba se esgotando um pouquinho, porque recai numa fórmula, mas sempre vai aparecendo uma nova, um novo tratamento para essas histórias que tem no centro ali um crime, né? Você tem essa coisa. Então, assim, tão vivíssimas e muito comerciais, muito pop, né? Vendem demais. A gente vê aí toda hora aparece filme, série, o próprio Lupin, né? A série da Netflix, que é uma homenagem ao Dupin. Uhum. Esqueci o nome agora do autor, do Lupin, né? Que é o Uhum. Sherlock Holmes francês. Só que ele é já um personagem, ele é meio ladrão, né? Ele é aquela figura. Ele acaba zoando com a polícia, ele meio que foge da polícia, mas ele resolve os crimes, enfim, Arsène Lupin, né? Então, Uhum. assim, é isso. O Paul mostra esses caminhos para essas duas vertentes, né? E elas se metamorfoseiam, mudam, mas estão absolutamente vivas hoje e continuam fazendo um imenso sucesso. Cara, uma pergunta para fechar e a gente abrir aqui, né? Tá chegando os minutos finais. Você como crítico, assim, o que que você acha? O que você mudaria na série da Na Netflix? série, É. rapaz, sabe assim, eu achei um deleite, porque para quem ama Paul, ama assim, ama, né, nerd, Uhum. geek, vamos chamar, Uhum. geek do Paul, assim, muito. Você tem referências absolutamente obscuras ali, Uhum. absolutamente, os Uhum. negócios. Muito, quando você pega, você fala, os easter eggs, que delícia, captei essa, tal, fan service. E você tem, acho que uma costura dos contos do Poe com a história em si, que eu achei muito interessante, como que os enredos do Poe vão se misturando ao enredo original. Eu achei nesse sentido, estou fazendo elogio para depois falar aqui que eu mudaria. Eu acho que o Flanagan, né, o criador, ele desmontou o quebra-cabeça Uhum. Poe e com as peças ele construiu uma obra original ali sem mencionar, não há uma menção direta ao Poe. Há muita menção aos poemas, mas ao Poe especialmente não. Uma coisa que eu mudaria primeiro é o excesso de personagens, assim, eu acho que tem muito personagem ali e tem uma resolução rápida, e aí às vezes esses recursos que vêm do universo do Poe aparecem meio do nada para Uhum. dar uma resolução para aquele personagem, e a gente sai um pouquinho da história. Eu acho que algumas referências importantes podiam ter sido tratadas com mais cuidado, principalmente no caso do Dupin, né, porque ele tá exatamente o que você falou, ele é o inverso do Dupin do Poe, né? Embora a gente tenha ali personagens com nomes de personagens do Poe enfim, ele só tem o nome, não tem absolutamente nada a ver, mas o Dupin ele é muito importante na história, porque ele é um inspetor, ele é um investigador, só que ele tem características muito diferentes do Dupin real. Uhum. Mas, além disso, não muita coisa. Como eu falei, eu gostei pra caramba da série, ela me convenceu, comecei a ver, não estava gostando muito, mas terminei e falei, cara, legal, curti bem. Isso que você falou eu achei interessante, porque, de alguma forma, uma impressão que eu tive da série é que o roteirista, os roteiristas, não sei, não leram filosofia da composição, né? Em que o Paul está dizendo da importância de uma obra concisa, Sim, né? A gente está falando dessa série, Guilherme, Queda da isso, a Casa de queda da Usher, Casa que de Usher. acabou saindo no Netflix e tal.
E ele fala da concisão como aquilo que vai promover o efeito maior sobre o leitor, Uhum, espectador, né? uhum. De fato, tem uns momentos meio embarrigados ali, umas coisas que Sim, você fica sim, meio. sim. É isso. Eu acho que eles descartaram, eles pegaram o que era muito conveniente, mas acabaram descartando pontos centrais do Paul. Mas isso acabou, acho que não foi problema, porque eu vi mesmo como um enredo original que dialoga a todo momento com a obra, mas é uma história original contada com Uhum, recursos temáticos sim. e estilísticos do Paul. Uhum. Legal, legal. Gente, perguntas? Sim, abrir aqui para a gente ir fechando, né? Alguém? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Fui. Aqui, ó, uma pergunta do Guilherme. Oscar, qual seria a melhor obra para começar a ler o seu Edgar? Seu Edgar, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sempre recomendo a edição de contos de imaginação e mistério da Tordesilhas. Essa aqui, né? Isso, essa aí, porque eu acho que é uma seleção essencial de contos ali Uhum. dele. É Ah, linda a edição. é É linda linda, a edição, ela tem as enorme, né? ilustrações do Harry Clarke, né, que foi aí um Uhum. grande imaginador visual das obras do Poe, dos Uhum. contos do Poe. Tem, se não me engano, agora eu não estou mais. Não tem prefácio do Baudelaire Tem o no prefácio do prefácio do Baudelaire, Baudelaire. que eu acho que dá essa Tem. dimensão da importância do Baudelaire para recepção do Uhum. Poe, né, no mundo que importava, entre aspas, que era a França, né, Paris, a Europa Ocidental, os Estados Unidos ainda sendo um pouco periférico. A tradução é ótima. E você tem ali os Uhum. grandes, assim, os carros-chefes em termos de contos do Poe. Eu acho que é uma boa seleção. Futuramente, eu até posso fazer um jabá, porque o, Hum. o, a editora já deixou, vai sair. A gente tem uma edição aqui no Brasil com todos os contos do Poe, né, que é da Nova Aquilar. Ah, tá. É aquela Sei, edição com sei. papel de Bíblia, tal, super Uhum. fininha, mas é uma edição antiga. Vai sair uma nova edição da Nova Fronteira no ano que vem, ainda demora um pouquinho, com todos os contos, só contos, sem Legal. poesia, e eu vou fazer a organização. Bacana, hein? Então, e aí vai ser a gente vai entremear a biografia do Poe com os contos, quer dizer, os contos vão aparecendo à medida que a história do Poe vai sendo contada. Né? Então, a gente tem Uhum. a história do Poe ali, aí, ano a ano, à medida que a história vai sendo desenvolvida, aparecem os contos. Então, isso futuramente. Mas até lá, eu recomendo muito a edição da Tordesilhas, eu acho que dá para achar em sebos, enfim, estante virtual. Eu Feira acho do que Livro da USP, talvez. talvez, eu não sei se tem exemplares novos, eu nem sei, mas eu sei que é um livro que vende Ah, bastante, talvez eles tenham feito reimpressão. Mas é uma edição já mais é, antiga, se não me engano, só acho que é tem, só tem um problema, né? Não o tem a valor. carta roubada. Então isso é uma Um questão. pontinho não Sim, colocaram. sim. Pois é. Mas eu Então, concordo com você. De resto, é uma edição fenomenal. se não, deixa eu só ver aqui, rapidinho. Assim, Ver praticamente se todos que a no gente Dark comentou Side estão aqui aqui. tem. Que eu gosto também da tradução da Dark Side. Uhum. Deixa eu ver. Tem a carta roubada aqui no esse Legal. terror clássico, medo clássico. É uma edição muito bonita, bem cuidada. Eu tenho questões com a Dark Side às vezes, por causa de como eles tratam o miolo, mas isso aqui vocês podem ir tranquilos e tem. Você tem os contos divididos por contos Uhum. de mistério, de horror. Também tem uma seleção muito boa aqui. E tem a filosofia da composição. Não, e tem também o prefácio do Baudelaire. Então, Tá. foram servidos aqui. Olha, você sabe se a gente tem coisa sobre humor e sátira do Poe? Eu tenho nessa versão aqui inglesa, mas não encontrei em português. Seria legal, porque são ótimos textos. Tem, Grande parte
desse traço mais ácido aparecem, né? Sim, Nessas críticas que ele faz. sim. Aqui na Dark Side não tem, mas Hop Frog, por exemplo, o método professor Tari putz, esqueci Uhum. o nome, também Aqui, são, ó. são contos menos conhecidos. Professor Feder. Feather, e Uhum. professor Pena, e às vezes depende da tradução. Uhum. Caramba, esqueci, é um conto em que o sino bate, as pessoas ficam andando como se fosse um reloginho pela cidade. The Devil in the Belfry, o demônio no Uhum. campanário, é um conto divertidíssimo. Enfim, mas não, realmente, assim, precisava ver, me lembrar agora de onde isso está no Brasil, porque, de fato, a gente não tem, é sempre esse viés mais sinistro, macabro e tal, só que o Uhum. Paul tem contos de nunca posso a cabeça com o diabo, né? Todos esses estão na edição da Nova Aguilar, que vocês encontram também, que é essa com todos os contos, tem os Uhum. ensaios, né? Aí vocês querem toda essa obra, vocês encontram ou em edições antigas e tem uma edição mais recente da Nova Aguilar, com toda a contística do Paul. Legal, muito bom. Então vamos aguardar da Nova Fronteira, né? Você falou que vai sair. Espero que até o Já fim do tem aí. semestre que vem, do próximo semestre, esteja por aí. Então, perfeito. Então, bem, gente, acho que é isso. Queria te agradecer muito, Oscar, teu tempo, tuas contribuições aqui. Acho que essa conversa ela vai se estender para outros desdobramentos. A gente vai conversando e agradecer o pessoal que chegou, né? E Eu, lembrando que temos aí próximo encontro dia 22. Diga lá, Oscar. não, só queria agradecer a presença, a conversa, as suas perguntas foram incríveis, João. A troca eu achei incrível, agradecer a quem acompanhou e contem comigo futuramente, às vezes em fuso horário diferente, mas eu estou à disposição para falar desses assuntos, assim, falar de Poe, mas falar também de assombros, arrepios e Uhum, escarafunchar a alma humana, a psique humana, isso, embora eu seja totalmente leigo nisso, mas é demais, eu adoro. legal. Então é isso, gente. Obrigado de novo. Bom descanso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.